Obrigado, presidente. Obrigado a todos que nos acompanham aí presencialmente no Senado e também pela TV Senado. Curiosamente, no mesmo dia que o Senado discute um tema tão importante quanto a lei de cotas e, por consequência, o racismo, aqui na Câmara Municipal de São Paulo estamos discutindo uma cassação de um vereador por conta de ofensas raciais proferidas em plenário. Portanto, é um dia inteiro aí, no meu caso, dedicado à discussão desse assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão infeliz para o nosso país. Gostaria de deixar aqui a minha contribuição sobre uma visão histórica e política da lei de cotas e sobre a maneira adequada que, pelo menos eu, considero de se combater o racismo no nosso país e do porquê acredito, mesmo sendo negro, que a lei de cotas, como está pensada e como é apresentada nesse projeto, é um absoluto equívoco e, pelo contrário, pode acabar aumentando o racismo no nosso país ou, pelo menos, trazendo consequências drásticas para aqueles que já são vítimas do racismo quase que cotidianamente no nosso país. Bom, acredito que os convidados aqui já trataram disso e tratarão ao longo do dia sobre a triste história do nosso país desde o período da escravidão e as consequências desta escravidão na nossa realidade atual. Quer dizer, acredito que todos nós concordamos que há consequências práticas nos dias atuais e que o racismo que nós vivemos é consequência daqueles diversos séculos de escravidão pelos quais nós passamos. Há um erro também histórico no Brasil, que foi o fato de, após a libertação dos escravizados, nós termos simplesmente abandonado a população negra à própria sorte, sem que houvesse um processo de alfabetização, de profissionalização, sem que houvesse uma preocupação também com a distribuição de terras para essas pessoas. O tempo passou, o racismo se enraizou na nossa sociedade e hoje nós vemos ele se manifestando das mais diferentes formas e estamos aqui, portanto, discutindo formas de tentá-lo corrigir. Mas, ao mesmo tempo em que nós admitimos esse diagnóstico e admitimos esse problema, nós não podemos esquecer uma característica fundamental do nosso país, que é a miscigenação. O Brasil é um dos países, se não o mais, miscigenado do planeta. É muito difícil encontrarmos em qualquer outro lugar do mundo algum país ou alguma nação, algum povo que se misturou tão intensamente como o país que nós vivemos. Aliás, esse, inclusive, é um dos motivos de maior orgulho dos brasileiros. O fato de nós lidarmos bem, apesar dos nossos problemas, com a diversidade regional, a diversidade de idioma, a diversidade religiosa, a diversidade de cores. Essa é uma característica essencialmente brasileira e nós absorvemos ela a partir do momento que passamos a nos identificar como brasileiros no século XIX e ao longo do século XX. E diversos historiadores e sociólogos estudaram este processo de integração, principalmente esse processo de integração após o fim da escravidão. Nós poderíamos aqui citar, por exemplo, Florestan Fernandes, que escreveu a sua tese de doutorado, que depois também se transformou em um livro publicado, que era a integração do negro na sociedade de classe. Nesse estudo, Florestan Fernandes, que era um sociólogo de esquerda, inclusive foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ele estudou principalmente a integração do negro na sociedade paulistana. Isso é, como que aquela população negra que havia deixado a escravidão, que havia acabado de deixar a escravidão, passava a se integrar em uma sociedade agora completamente capitalista e sem a escravidão como o sistema econômico oficial do país. Florestan Fernandes tirou diversas conclusões que evidentemente não daria tempo de elucidar aqui. Mas entre estas conclusões, ele chega a uma que é muito interessante, que é como que a falta de capacitação profissional e a falta da compreensão das relações trabalhistas também foi essencial para a exclusão do negro no mercado de trabalho no início do século XX. O que eu quero dizer com isso? Havia o elemento racial, claro, os ex-donos de escravos, ou ex-donos de escravizados, agora
patrões, donos de empresas, donos de fazendas, etc., tinham um elemento racista que os impedia de contratar pessoas negras. Isso é um fato, ninguém pode negar. Mas havia aqueles que tinham superado, de certa forma, essas questões raciais e tentaram contratar ex-escravizados, mas encontraram diversos problemas, como, por exemplo, diversas pessoas negras que não entendiam que as ordens de um patrão não era a mesma coisa que as ordens de um dono, que não entendiam que elas trabalhariam por um tempo e depois deste período elas receberiam algo pelo seu salário. Achavam, por exemplo, que deveriam receber imediatamente, a cada trabalho feito, um pagamento. E não era assim que funcionava na sociedade capitalista e não é assim que funciona na maioria dos lugares. Ou seja, estas pessoas não foram preparadas para a liberdade, não sabiam o que significava a liberdade. Portanto, a falta de profissionalismo, a falta de preparação profissional foi um elemento crucial na exclusão. Foi um elemento crucial também a falta de alfabetização. A imensa maioria dos ex-escravizados que foram jogados à liberdade não sabiam escrever o próprio nome. Aliás, não sabiam escrever a palavra liberdade, não sabiam o real significado da palavra liberdade. E por que eu trago esse estudo de Florestan Fernandes e poderia aqui também falar sobre a miscigenação e a obra de Gilberto Freire? Porque o fator social, embora haja sim o peso racial, ele é importantíssimo para a compreensão da exclusão dos negros no Brasil. Excluindo o fator social, nós vamos estar fazendo aqui uma conclusão absolutamente ignorante sobre a realidade do país e, portanto, uma conclusão absolutamente ignorante sobre as reais soluções que nós precisamos discutir. Conforme as décadas foram passando ao longo do século XX, essa miscigenação ela foi aumentando, porque como os negros não se adaptavam a esta nova realidade, e também havia o fator racial, havia também um incentivo para que imigrantes europeus viessem ao Brasil e passassem a ocupar essas vagas. Diversos desses imigrantes vieram em condições absolutamente subhumanas, sem ter o que comer, em navios absolutamente depredados, não tinham relações familiares, digamos, muito fixas ou muito fortes, e vieram aqui em condições realmente deploráveis. Mas tiveram melhores elementos que os permitiram progredir na vida. Por quê? Porque eram alfabetizados, porque foram preparados profissionalmente, porque tiveram uma educação de qualidade, ou seja, apesar da pobreza, eles tinham as condições necessárias para ascender socialmente e financeiramente, como muitos fizeram, aliás. E, evidentemente, que a chegada desses imigrantes europeus aprofundou esta miscigenação do nosso país. A ponto de que é muito difícil hoje no Brasil nós encontrarmos uma pessoa negra que diga com certeza absoluta que em nenhum momento em toda a linhagem de sua família houve uma pessoa branca. É muito provavelmente esta pessoa negra terá tido alguém branco na sua linhagem. Da mesma forma, ao contrário, uma pessoa branca não consegue afirmar com certeza absoluta que em nenhum momento da sua linhagem houve uma pessoa negra ou um indígena ou algum tipo de miscigenação entre povos diferentes, porque esta é uma característica natural do nosso país. Portanto, não há uma ligação direta entre mim e os meus tataravós escravos, por exemplo. Há uma diluição no tempo deste sofrimento, digamos assim, porque houve uma miscigenação muito grande ao longo desse período. E por que isso é importante para a discussão da lei de cotas? Porque nós precisamos entender que no Brasil o racismo é um problema que precisa ser combatido, é um problema que precisa ser superado, mas ele não está de forma alguma dissociado do problema social. Porque o problema social, a falta de qualidade na educação, é o verdadeiro problema que impede um negro de entrar na universidade pública hoje. E eu digo isso com a maior calma possível, porque, veja, não há nenhum tipo de avaliação de entrada na universidade pública na qual o racismo de um avaliador possa impactar na sua avaliação.
No Enem, o avaliador não vê a foto de quem ele está avaliando a redação. Aliás, ele sequer sabe o nome da pessoa. Da mesma forma, nos maiores vestibulares do país, como a Unicamp ou a FUVEST. Tudo que se sabe é o conteúdo que aquele estudante colocou numa folha de papel. E o conteúdo que ele põe naquela folha de papel está diretamente ligado à qualidade de educação que ele teve. Não importa se ele é branco, não importa se ele é negro, não importa se ele é indígena. Se ele aprendeu, ele sabe responder. Se ele não aprendeu, ele não sabe responder. Logo, não faz o menor sentido colocar um elemento racial neste tipo de avaliação. E aí alguém poderá dizer, ora, mas o racismo pode impactar no processo de aprendizagem de uma pessoa negra. É verdade. Eu, por exemplo, sofri racismo na minha escola. Algumas vezes, estudei em escola pública a vida inteira. Mas também é verdade que eu conheci pessoas brancas na escola pública que não tinham o que comer em casa e que só iam para a escola para comer. E que, portanto, por conta da fome, não tinham condições de se concentrar na aula. Problema esse que eu nunca tive. É possível também que tenha passado pela minha vida escolar meninas ou meninos que eram abusados dentro de casa pelos pais. E, evidentemente, este é um problema que poderia atrapalhar na sua concentração e no seu processo de aprendizagem. Acontece que todos esses outros problemas que podem impactar na aprendizagem de um aluno não têm uma cota específica. Não há uma cota para a menina ou para o menino abusado. Não há uma cota para a menina ou para o menino que passa fome. Não há uma cota para o menino ou para a menina que perderam os pais, independente da cor da pele, independentemente da sua religião. Quer dizer, o que importa é se esta criança, naquela condição social, consegue aprender ou não. Portanto, o melhor caminho, ao invés de segmentar os sofrimentos ou de criar cotas para cada um dos sofrimentos que pode impactar na aprendizagem de um aluno, é haver uma cota única que abarque todos aqueles que sofrem com a péssima qualidade do ensino público. Esta cota, ela já existe, é a cota social. Aí vão dizer, ora, mas nada impede que nós continuemos com as cotas sociais e também com as cotas raciais, como já é hoje. É claro que importa, porque no caso da cota social, o aluno, quando ele é visto dentro da universidade, ele não tem um carimbo na testa dele dizendo eu sou cotista. Porque o sujeito da cota social, ele pode ser indígena, ele pode ser uma pessoa com deficiência, ele pode ser uma pessoa negra, ele pode ser uma pessoa branca. Agora, se a cota é racial, é como se eu tivesse um aviso gigantesco na testa daquele aluno dizendo, sou cotista. E por mais capaz que ele seja, por mais esforçado que ele seja, por mais competente, por mais inteligente, isso vai impactar sim na carreira do sujeito, porque somos um país racista. E isso não quer dizer se submeter ao racismo, não, pelo contrário. Quando nós tiramos o aspecto racial da seleção, estamos dizendo a cor da pele não é razão para que esta pessoa seja discriminada, colocada para baixo ou colocada como alguém menos inteligente, menos capaz ou menos competente. O que realmente impacta na competência, no aprendizado ou no conhecimento desta pessoa é a qualidade de ensino que ela teve. É por isso, senhoras e senhores, que já há muito tempo eu sou contrário às cotas raciais e advogo na ampliação das cotas sociais. E acredito que este sim seria um projeto muito digno e muito excelente para o futuro do nosso país. Discutirmos o fim das segmentações, talvez com algumas exceções, acho válido a cota no caso de pessoas com deficiência, ou até mesmo a cota para indígenas ou quilombolas que vivem em uma realidade particular. Mas, do ponto de vista geral, acredito que a ampliação das cotas sociais em detrimento do fim das cotas raciais seria muito mais efetiva, muito mais saudável para o nosso país e ainda assim traria uma inclusão muito grande para as nossas universidades públicas, porque todos nós sabemos, a maioria dos pobres do nosso país são negros. E se nós passarmos a transformar a ascendência social dessas pessoas com uma condicionante ligada à cor da sua pele, acredito que nós acabaremos piorando
esta situação racial do nosso país, aumentando as tensões, como já dizia o economista norte-americano Thomas Sowell, que também é negro, que também se coloca contra esse tipo de sistema. Acredito que nós devemos tomar para nós como lição uma frase do trecho... Por favor, vereador, você tem mais 1 minuto para concluir. Perfeito, perfeito. Eu já ia concluir mesmo, okay. Presidente. Pegando um trecho, então, do discurso de Martin Luther King, onde ele diz lá no I Have a Dream o seguinte: eu sonho com o dia em que os filhos de escravos e sonho com o dia em que os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos se sentarão juntos na mesa da fraternidade. Ou seja, o dia em que todos nós sentaremos à mesa, deixando de lado as nossas aparências e olhando para o que realmente temos por dentro. Muito obrigado. Esse foi o vereador Fernando Holliday, vereador da Câmara Municipal de São Paulo, que expressou aqui o seu ponto de vista. Agora, vamos de imediato ao senhor Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca, diretor de Política e Programa de Educação Superior do Ministério da Educação, MEC. Bom, boa tarde a todos e todas.